Então vamos ao segundo exemplo. Um MEI que presta serviços e recebeu em 2014 rendimento bruto no valor de 60 mil reais. Ele teve despesas de 10 mil reais. Logo, o lucro dele foi 50 mil reais. Então, 50 mil reais vai ser o valor que esse MEI vai considerar para fins de declaração de imposto de renda como pessoa física. Como eu disse, na prestação de serviço, considera-se lucro isento de imposto a parcela do lucro que não ultrapassar 32%. No caso do comércio e indústria, era 8%. No caso da prestação de serviço, essa é a diferença, 32%, bem mais vantajoso. 32% da receita bruta anual. Neste exemplo, a gente pega então a receita bruta que foi 60 mil reais e multiplica por 32%, que é igual a 19.200. Então, gente, 19.200 é a parcela isenta do lucro e deverá ser declarada no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Então, vamos voltar mais uma vez no campo rendimentos isentos não tributáveis. Vamos usar a opção 9, clicar em novo, preencher aqui, né? 19.200 reais, que é o rendimento isento e não tributável. Clique em OK. Então, esse microempreendedor teve 19.200 reais de rendimento isento e não tributável. Agora, a gente quer encontrar o rendimento tributável. Então, a gente vai voltar no campo rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Como vocês viram no outro exemplo, isso é mais fácil ainda. Basta pegarmos o nosso lucro, que foi 50 mil, e subtrairmos por 19.200, que é a parcela isenta. Então, chegaremos ao valor de 30.800, que é o nosso rendimento tributável. Então, mais uma vez, a gente vai clicar em novo, vai colocar o nome da fonte pagadora, no caso do microempreendedor, o nome da empresa dele, o CNPJ da empresa e o valor do rendimento tributável, que foi R$ 30.800. Notem, gente, que agora nesse momento esse microempreendedor passa a ter valores a pagar de imposto, como vocês podem ver aqui nessas duas opções. Por deduções legais, ele vai pagar R$ 701. Por desconto simplificado, ele vai pagar R$ 239. Depois eu vou explicar para vocês a diferença disso aqui. Mas vamos continuar o preenchimento. Contribuição previdenciária oficial, vamos supor que ele pagou 12 meses de 36,20, né? Vai dar 434,40. Notem que quando eu preencher isso aqui, aqui vai diminuir. R$ 701 vai passar para 668, porque foi uma despesa, né, que ele já teve aqui com o imposto, né, pago em INSS. Imposto retido desse salário, como eu disse, no caso do MEI não tem. Então vamos clicar em OK. Outro detalhe também que eu esqueci de mencionar é que aqui diminui, mas aqui no simplificado continua sempre o mesmo. Aqui nunca vai diminuir. Depois eu vou explicar para vocês a diferença disso aqui. Agora, gente, eu vou explicar agora para vocês um pouco sobre questão de dependentes, questão de deduções legais e desconto simplificado. Vamos voltar lá em dependentes então. Aqui a questão dos rendimentos está pronto. Vamos deixar que esse microempreendedor, né, teve nessa situação, recebeu 19.200 como lucro isento e não tributável e 30.800 como rendimento tributável. Nesse caso, né, ele vai pagar imposto de renda, porque o valor, né, de 30.800 é superior a R$ 26.816,55, que é o valor estipulado esse ano pela Receita Federal. Então vamos cadastrar um dependente aqui, vamos colocar o cônjuge do nosso amigo Pirilampo, que vai ser a Saracura. Vamos digitar o CPF dela, a data de nascimento, e notem, gente, que quando agora eu vou explicar para vocês a diferença de deduções legais e desconto simplificado. Quando eu cadastrei um dependente, o valor que era 668, se eu não me engano, caiu para 506. Por quê? São deduções legais.
Se o declarante contribuinte possui dependentes, possui gastos com despesas médicas, com instruções, né, que é estudo, e entre outras coisas, que a gente vai ver mais para frente, esse valor aqui vai diminuindo. Esse aqui sempre vai continuar o mesmo, porque esse aqui é a opção simplificada. Então você deve colocar dependente, se você tiver, se valer a pena também, né? A gente vai ver essa questão agora. E depois você opta pela melhor opção. Isso aqui é opcional, você vai escolher a melhor. Nesse caso, aqui até agora, a melhor opção é desconto simplificado, né? Porque é R$ 239 de imposto que ele vai pagar. Mas vamos ver mais para frente qual que seria melhor. Então a gente cadastrou um dependente aqui para o nosso exemplo. Vamos então alimentando, a gente vai pular, falei que não vou entrar em detalhes. Rendimentos tributários, serviços de pessoa jurídica, a gente já preencheu. Aí tem outras coisas que fazem com que o valor que você tem de imposto a pagar tenha dedução, né? Seja deduzido. São pagamentos efetuados. A gente vai clicar aqui em novo e colocar um de exemplo. A gente pode colocar instrução, que é, né, gasto com faculdade, escola técnica, essas coisas que você, caso você tenha, né, gasto com isso. Aí, se for no Brasil, né, você vai optar pelo Brasil, se for no exterior, no exterior. Aí tem, né, as despesas com os médicos hospitalares, que também deduzem, né, fonoaudiólogos, médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, mestre exterior, dentista, aí tem hospitais, tem muita coisa aqui, gente. Depois vocês veem aqui se vocês têm alguma despesa com isso que está aqui. Vamos supor que uma clássica, né? Médicos, despesa com médico no Brasil. Aí vai ser uma despesa realizada com titular, dependente ou alimentando. Você vai escolher se essa despesa foi com quem foi essa despesa. Esse exemplo aqui eu vou dar que foi uma despesa com o titular. Aí a gente vai colocar o nome do profissional prestador de serviço, que é o nome do médico. Vamos colocar aqui o valor que você pagou. Vamos supor aí uma média de consulta aí, R$150. E aqui não vou entrar em detalhe nessa parcela não dedutiva, valor reembolsado. Lembrando, gente, que você tem que ter comprovante disso aqui. Se você foi no médico, você tem que ter uma nota fiscal dele ou um recibo para estar declarando isso aqui. Então clique em OK. Note que ali o valor já baixou já. Vamos cadastrar mais um. Com dependente, agora vamos colocar o dependente. O valor pago agora que vai entrar. Vamos supor que gastou R$500 com o dentista. Olha como vai mudar, gente. Aí, no caso desse exemplo nosso, né, ele teve dois pagamentos. Um que foi gasto com ele, no caso foi um médico no Brasil, e o outro gasto com o dentista foi com um dependente. Lembrando mais uma vez que você tem que ter comprovante disso. Nota fiscal ou recibo emitido pelo médico. Doações efetuadas, também não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, mas você pode clicar aqui em novo e ver o que você pode colocar aí. Quanto mais pagamentos efetuados você tiver e quanto mais dependentes você tiver, menos imposto você vai pagar aqui se optar pela opção deduções legais. Caso você tenha preenchido, né, tudo que você tem, igual aqui, vamos supor que esse microempreendedor aqui só tem um dependente e só tem aquelas duas despesas que a gente colocou. Nesse caso, a opção por desconto simplificado é bem mais vantajosa para ele, porque ele vai pagar R$239 ao invés de R$457,94. Mas aí, gente, vamos supor que a Saracura tenha outra fonte de rendimento. E essa fonte de rendimento tenha fonte de rendimento, aliás, não tem outra. Porque aqui a gente declarou ela, mas não colocou o rendimento dela. E o rendimento dela deve ser informado. Tanto é que vocês podem ver aqui, ó, que rendimentos tributários e serviços de pessoa jurídica. Vamos dar um exemplo aí, que o Pirilampo da Costa é microempreendedor. E a Saracura, que é a esposa dele, trabalha de carteira assinada. Então eu informei aqui no rendimentos tributáveis que o Pirilampo teve um rendimento no valor de 30.800. Agora eu tenho que informar da dependente. Então eu vou clicar em novo. Vocês vão ver como não compensa. O nome da fonte pagadora dela, vamos colocar qualquer coisa aqui.
o CNPJ da fonte pagadora dela. Aí ela vai olhar, nesse caso, né, for um trabalhador de carteira assinada, ela vai olhar no informe de rendimentos, que a empresa cedeu para ela, e vai colocar aqui os rendimentos dela. Vamos supor que ela trabalhava e ganhava um salário mínimo durante os 12 meses do ano de 2014. Ela teria então uma renda de R$ 8.688. R$ 8.688. Agora vocês vão ver como os R$ 457 aqui por deduções legais vão aumentar. E também por desconto simplificado vai aumentar. Olhem a diferença. Pelo simples fato dela ter, do dependente ter fonte de renda, ao invés de pagar aquele valor anterior por dedução legal, agora vai ser R$ 1.416,71. E por desconto simplificado, era 200 e pouco, né, se eu não me engano, agora é R$ 760,29. Os outros campos que eu nem vou preencher, né, na hora que preencher contribuição previdenciária aqui vai diminuir um pouquinho, R$500, vai diminuir um pouco aqui, mas aqui vai continuar o mesmo. Então, gente, não compensa cadastrar dependente que tenha fonte de renda. Se você tem filhos aí que não trabalham, se a sua esposa não trabalha, não tem nenhuma fonte de renda, é muito aconselhável que você coloque. Agora, caso eles tenham, não põe, porque, como vocês viram aqui, não compensa. A não ser que a renda dela seja muito baixa, né? Mesmo assim, vai aumentar, um pouquinho aqui vai aumentar. E se você não fizer isso, se você colocar um dependente aqui, cadastrar um dependente, e não informar em rendimentos tributáveis, ou, né, qualquer rendimento que ela tenha, rendimentos isentos não tributáveis também, como vocês viram quando eu fui preencher, ele perguntou o tipo de beneficiário, se era com titular ou só com dependente. Então, mesmo que esse rendimento não seja tributável, ele deve ser informado. Como eu ia dizendo, né, se você cadastrar um dependente e não informar o rendimento dele, você vai com certeza cair na malha fina. Esse é um dos erros mais cometidos pelos contribuintes do Brasil inteiro. Erro clássico aí. Se o dependente tem renda, você deve informá-la também. Ou simplesmente não coloque o dependente. Agora, gente, vou falar para vocês aqui o que é o próximo passo.